Boa noite. É sempre uma grande honra, é uma alegria. Também é uma grande responsabilidade, né? Estarmos juntos, estudar o Evangelho, ajudados pelas obras de Kardec, inspirado por Deus nosso Pai, Cristo, nosso Mestre maior, nosso grande exemplo. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Item 10. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto, no outro caso, será expansiva. Eu trouxe aqui, como eu costumo dizer, uma reflexão, porque quem sou eu para ensinar alguma coisa a vocês, né? Que todo mundo tem algo de bom para passar para o outro. Então, vocês me ajudam muito e eu procuro também trazer o meu melhor para cá e trazer reflexões, algo para a gente pensar, para a gente raciocinar juntos, né? E muitas vezes até aqueles que vêm aqui, as pessoas que vêm aqui, me chamam a atenção para determinadas coisas que eu não tinha percebido. Por isso que eu digo, eu sei alguma coisa, mas eu não sei tudo, o outro também. Então, eu trago reflexões. A reflexão dessa noite é sobre o progresso. Progresso, o nosso progresso, o progresso do ser, baseado em algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. Na pergunta 114, nós temos o seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram. Em se melhorando, eles passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. E ao longo, a gente vai ver alguns raciocínios aqui que estão no Livro dos Espíritos, tá? Que tem aquela questão assim, mas a pessoa parecia que era boa, agora é ruim, e ela regrediu. A gente vai ver que a gente não regride. Quando a gente progride, quando a gente adquire alguma qualidade, a gente não perde mais.
Entre os espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, ou seja, nós partimos todos do mesmo ponto. Deus nos criou todos exatamente iguais e partimos do mesmo ponto. A cada qual ele deu uma missão com a finalidade de lhes esclarecer e de lhes fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para lhes aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbação para eles está nesta perfeição. Então Deus, quando nos criou, nos deu uma missão. Foi uma missão diferente para cada um? Não, não foi uma missão diferente para cada um, não. Senão, seria uma justiça diferente para cada ser. Então ele deu o mesmo ponto de partida e também as mesmas condições de aprendizado, para que nós possamos cada vez mais nos aproximar dele, nos aproximar da perfeição, e essa perfeição é que será a verdadeira felicidade, que ainda não existe na Terra, né? Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Então, a gente vê aí uma dificuldade e a gente fica pensando, poxa vida, mas de novo, vou ter que passar por isso, vou ter que trabalhar mais ainda. Mas sem isso a gente não cresce, sem isso a gente não aprende. Imagina se a gente mora aí numa ilha, a gente tem todo o alimento, a gente tem todo o conforto, a gente tem lá um mar para a gente nadar, não tem problema de intempéries. Chega uma hora que a gente pensa assim, pô, e agora? O que eu vou fazer? Não tem nenhum desafio, a gente se cansa disso. Às vezes a gente não vai viajar, vamos para a praia, vamos para um resort, vamos para um lugar onde a gente vai descansar, e chega lá, a gente fica um determinado tempo, alguns dias e tal, depois a gente pensa assim, nossa, queria tanto voltar para minha casa, eu quero voltar para o meu trabalho, ver os meus amigos, ter os meus desafios, né? Acontece isso, sim. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais rapidamente à meta de sua destinação. Outros só não se submetem a elas, senão com lamentação. E por causa dessa falta, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade, né? Então tem gente que já dispara e aprende bem rápido. E tem gente que vai lamentando pelo caminho e fica estacionado. 115. De acordo com isso, os espíritos seriam, em sua origem, semelhantes às crianças, ignorantes e inexperientes, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam, percorrendo as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Ela se desenvolve mais ou menos conforme sua docilidade, mas a vida do homem tem um fim, uma finalidade, né? Não é que ela termina. Enquanto a dos espíritos, é um fim mesmo, a vida do corpo, né? A vida material. A vida do homem tem um fim, enquanto a dos espíritos se prolonga ao infinito. É isso mesmo, a vida do corpo, né? Mas nós temos a nossa finalidade também. Então ele comparou, né, com uma criança, o que ela sabe, o que nós vamos ensinar para ela. Inclusive, nós vamos ensinar a uma criança o que ela tem condições de aprender. E nós também, aqui no planeta Terra, vamos receber instruções daquilo que nós temos condições de aprender. Não adianta querer ensinar uma coisa muito avançada para nós, né? Perdoar os nossos inimigos, ainda está bem difícil. Perdoar até os nossos amigos está difícil, imagina os inimigos, né?
Então, a gente também tem algumas instruções que a gente recebe, mas que estão, assim, de acordo com a nossa capacidade de aprender. 117. Depende dos espíritos acelerar seu progresso rumo à perfeição? Certamente eles alcançam a perfeição mais ou menos depressa, conforme seu desejo e sua obediência à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais velozmente do que uma criança rebelde, né? Uma criança que está mais interessada e ela é mais dócil a receber os ensinamentos, ela não progride com maior velocidade? Sim. Os espíritos podem degenerar? Não. À medida que avançam, eles compreendem o que os distanciava da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, ele guarda o aprendizado e não o esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas ele não retrocede. Então, isso aqui é uma coisa bacana, né? Então, os conhecimentos adquiridos estão conosco. Então, tudo que a gente faz e que a gente aprende, a gente guarda. As questões morais que nós conseguimos realmente vencer, que nós realmente conseguimos aprender, a gente guarda e a gente não perde mais. Então, por exemplo, em existências passadas, eu ainda conseguia exterminar um irmão meu. Aí chegou num ponto que eu falei assim, gente, isso está errado, eu não consigo mais fazer isso, porque a vida é uma criação de Deus e eu não tenho esse direito. Então essa lição, a partir daquele momento, se fixou em mim, eu não perco mais. Então, a partir daquele momento, nas outras encarnações, eu já sei lidar com isso e eu não vou mais cair nessa armadilha, né? Eu não vou errar mais nessa questão, mas eu tenho muitas outras para eu poder aprender. Aí vem aquela pergunta inevitável, né? Mas se o conhecimento está todo guardado em mim, mas por que eu não lembro de nada? Então, o que adianta eu ter um conhecimento e eu não lembrar? Aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo. É em vão apontar o esquecimento como um obstáculo para que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso devia ser útil. De fato, essa recordação teria inconvenientes gravíssimos. Em certos casos, ela poderia nos humilhar estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar nosso livre-arbítrio. Em todo caso, ela poderia provocar uma perturbação inevitável nos relacionamentos sociais. Então, já pensou se eu lembro aquilo que eu fiz de mal ao meu semelhante no passado? Eu aprendi a lição que eu não devo exterminar o meu irmão. Isso daí está gravado dentro de mim, né? Está gravado dentro de nós. E nós sentimos isso. Não é que eu vou lembrar que eu exterminei alguém e eu vou pensar, não, isso é errado e eu não vou fazer isso. Eu sinto isso. Eu não vou fazer isso porque eu não quero, isso não está mais em mim. Ou seja, eu tenho lembrança desse conhecimento, não da forma que a gente pensa aqui, não da forma que a gente imagina. Eu estou lembrando o fato. Não, eu estou sentindo aquilo que está gravado em mim. Então, a gente lembra assim. É só a gente ver, prestar atenção nas nossas tendências. O que é que eu faria em determinada situação? Eu recebi
um dinheiro aqui, achei um dinheiro fácil aqui e tal, vou aproveitar esse dinheiro, vou procurar a pessoa que perdeu esse dinheiro de alguma forma, ou vou aproveitar, eu gostaria de aproveitar, mas eu resisto e eu vou atrás. Ou seja, essa tendência ainda está um pouquinho em nós, ainda precisa ser um tanto trabalhada, mas já houve um progresso, e eu já sei das minhas tendências. Eu costumo dar um exemplo assim. Uma vez eu estava vendo um filme, aí tinha lá o rei. O rei, ele era todo poderoso, ele tinha o poder para fazer o que ele quisesse. Então, eu ficava pensando assim, nossa, eu lá no lugar do rei, o que eu ia fazer, hein? Gente, ia fazer tanta coisa, ia mandar trazer tudo aquilo que eu gosto para mim, não importando, quem iria ofender e tal. Aí, de repente, o anjo da guarda, acho que ele deu até aquele tapa assim, ó, pum. Tá vendo? Olha aí a sua tendência. Cadê o seu amor ao próximo? Então quer dizer que se você tivesse poder, você iria usar em benefício próprio, falando para mim aqui. Você iria usar em benefício próprio só? Sem se importar com os outros? Aí, nossa, desculpa aí, é verdade, olha aí a minha tendência. Será que eu não lembro mesmo aquilo que eu era anteriormente? A gente sente sim. Mas o bacana é o seguinte, a gente pode muito bem, quando a gente toma consciência, a gente vai ver agora mesmo, então aí é aquele passo para o nosso progresso. Os espíritos já purificados veem aos mundos inferiores, os espíritos mais elevados, mais purificados, eles vêm até nós, vêm frequentemente com a finalidade de lhes auxiliar e progredir, sem o que esses mundos ficariam entregues a si mesmos, sem guias para lhes dirigir. Haja visto as nossas esposas. Então, esses espíritos elevados, eles vêm e até casam com a gente, não é? Imagina, o que seria? Já pensou o Lauro sem a Ana? Tava assim, sem orientação. Então, os espíritos mais elevados, eles vêm até a Terra. O Rinaldo sem a Ana Paula estava perdido no mundo, estava aí, já tinha ido para o inferno, Se houvesse inferno, que o espiritismo, a gente não acredita no inferno, Então, olha aqui, se você pisar na bola, olha aqui, Então eles vêm, eles nos ajudam, nós temos o nosso anjo da guarda, eles nos orientam, a todo momento nós estamos recebendo boas inspirações. Agora, o que é que a gente vai ouvir? Aquilo que a gente quer, Mas nós temos que treinar também o nosso ouvido, o nosso sentimento, para a gente querer ouvir as coisas boas. O espírito progride no estado errante. Estado errante é quando o desencarne está lá no plano espiritual. Então, diz-se que ele está na erraticidade. Ele pode se melhorar bastante, sempre conforme sua vontade e seu desejo, mas é na existência corporal que ele põe em prática as ideias que tenha adquirido. Então, a gente até progride lá no estado da erraticidade, mas a prova, a prova prática mesmo está aqui no mundo corporal, que nos faz progredir com muito mais rapidez,
do que se a gente estiver na erraticidade. Por quais sinais podemos reconhecer em um homem, em um homem quer dizer, no ser humano, o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando ele compreende por antecipação a vida espiritual. Eu vou viver de acordo com a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Amai ao seu próximo. Ama o teu próximo. Eu queria fazer uma palestra igual o Lauro fez uma palestra em 1 minuto. O que Deus falou? Ama o teu próximo. O que mais? Mais nada. Pronto, acabou. A minha vontade é de levantar dali e falar, não, vamos para o passe que é isso. Pronto. Ama o teu próximo. O homem sempre poderia vencer suas más inclinações pelos seus esforços. Sim. E algumas vezes com poucos esforços. Eu poderia vencer as minhas más inclinações. Olha só. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos de vocês fazem esforços para vencer suas más tendências. Então ele diz aqui, com os nossos esforços nós podemos vencer as nossas más tendências. Muito esforço? Não, pouco, até pouco. Paciência, o perdão. Como é difícil perdoar, não é? Dentre os vícios, qual é o que podemos considerar como radical? Já dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudem todos os vícios e vocês verão que no fundo de tudo está o egoísmo. No fundo de todos os males está o egoísmo. Eu, pensar em mim mesmo, é o egoísmo, Querer o bem só para mim, é o egoísmo. Então, a fonte dos males está aí, o egoísmo. Então, ele deve ser combatido. Qual é a maneira prática e mais eficaz para se melhorar nesta vida e para resistir à atração do mal? Vocês perceberam que Kardec, ele faz umas perguntas, gente, olha só como que cada pergunta assim que era isso que eu queria perguntar, e eu não sabia, eu não lembrava, eu não pensava. Tem mais de 1000 perguntas no Livro dos Espíritos, e todas elas, se a gente for ver, cada uma delas é uma coisa impressionante, é aquela coisa que você fala assim, nossa, que bom que ele perguntou isso. Eu queria saber como que eu faço, e ele perguntou para os espíritos, eles responderam. Qual é a maneira prática mais eficaz para se melhorar nessa vida e para resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse, conheça a ti mesmo. Essa frase é atribuída a Sócrates, mas estava lá no templo lá de Delfos, lá na Grécia Antiga, mas quem usava muito essa frase era o Sócrates, Conhece a ti mesmo. E a gente eu tenho essa dificuldade, Vocês eu não sei, acho que não tem tanta dificuldade assim, mas de vez em quando a Ana Paula fala assim, eu não sei o que você vai fazer lá naquele centro, olha como é que você é, olha só a ruindade. Aí eu fico pensando assim, nossa, como que ela fala besteira, gente do céu, eu sou uma pessoa tão boa. Eu não paro para pensar assim, será que ela está certa? Será que isso que ela está apontando em mim não é uma coisa que eu preciso corrigir? Não custa nada a gente pensar. A gente, assim, raciocinar um pouquinho, A gente ponderar. E se aquele inimigo nosso fala assim, você é um egoísta? Eu penso assim, mas ele não gosta de mim, por isso que ele está falando isso. E se Deus colocou ele no nosso caminho,
para justamente nos alertar? Não sei, custa alguma coisa a gente ponderar, né? E se eu estiver realmente fazendo algo que não esteja fazendo bem ao meu semelhante? Não sei. Nós conhecemos toda a sabedoria desta máxima, conhece a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual é o meio de chegar a isso? Olha só, Kardec, até o Kardec falou assim, sabemos, tudo bem, né? Conhece a ti mesmo, mas como que eu vou fazer isso? Não é assim, já. Façam o que eu mesmo fazia na minha vida na Terra. Quem colaborou com essa parte do Livro dos Espíritos foi Santo Agostinho. Olha só, nós nos dividimos, né, entre católicos, espíritas, evangélicos, né, budistas, não sei o que e tal. E Santo Agostinho, santo na igreja, e deu essa colaboração para o Livro dos Espíritos, porque lá no plano espiritual, os nossos orientadores, eles não têm essa divisão, né? Façam como eu mesmo fazia na minha vida na Terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência, revistando tudo que havia feito e me perguntava se não havia faltado com algum dever, se ninguém teve motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que havia em mim para ser reformado. Aquele que a cada noite recordasse todas as suas ações do dia e indagasse a si mesmo o que fez de bem ou de mal, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda para o esclarecer, este adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditem em mim, Deus o ajudaria. É claro que eu não vou ficar, né, vou chegar de noite, e às vezes a gente tem uma tendência assim, de se culpar muito. Não é isso, não é para a gente se reprovar, é para a gente pensar e de uma forma para a gente se melhorar. E também a gente não pode tomar ao pé da letra, porque aqui a gente entende que a gente tem que fazer aquela varredura assim, nos mínimos detalhes, mas se a gente for fazer isso de noite antes de dormir, a gente não dorme, né? Então, pelo menos, a gente pegar alguns pontos do nosso dia e a gente vai ponderando. Não, será que eu não poderia ter agido melhor nessa questão? Será que eu não poderia ter agido diferente? E quem é que pode nos ajudar a trazer uma resposta, uma orientação? Deus. Então a gente conversa com ele, Senhor, olha, será que eu poderia agir melhor nessa situação? Como? Inspira-me, Senhor. Então a gente conversa com ele. Essa é a nossa oração, conversar com Deus. Então a oração é a ligação direta com Deus. E eu costumo falar assim, a minha vida é uma oração, né? Principalmente para a companheira. Mas você tem que rezar. Então, a minha vida já é uma oração. Eu vou a todo momento, eu estou orando para que eu possa ser uma pessoa melhor. Mas você é desse jeito. Ele fala, imagina se eu não rezasse. Imagina se eu não fosse lá, né? Se eu não viesse aqui na casa espírita para tentar me melhorar. Eu acho que eu estaria um pouquinho pior até, né? Então, pessoal, é isso daí que eu tinha para trazer a vocês. O que eu trouxe aqui são perguntas do Livro dos Espíritos. E ler o Livro dos Espíritos é muito prazeroso, é muito esclarecedor, traz uma base para a gente entender muito mais as coisas que acontecem com a gente, com o ser humano e tal. É uma orientação muito boa, eu recomendo, inclusive quando alguém pergunta assim, e como é que eu começo
a entender o Espiritismo. Começa pelo Livro dos Espíritos, leia o Livro dos Espíritos, tá? Aí é o início, aí a gente tem uma base para a gente poder caminhar. Muito obrigado a todos, eu agradeço a paciência de vocês, a colaboração, enviando boas vibrações para que essa união aconteça. Espero que vocês aproveitem aquilo que for bom, descartem aquilo que não lhes servir e vamos à nossa oração. Deus nosso Pai, peço neste momento, mais uma vez, a Tua orientação, a Tua inspiração, para que nós possamos nos melhorar, aprendendo cada dia, amar o nosso semelhante, perdoar, procurar ser mais compreensivo, mais atencioso, e que nós não fechemos os nossos ouvidos às Tuas palavras, que podem vir de todos os lugares, de uma pessoa que está em dificuldade, de uma pessoa que quer o nosso bem, do nosso anjo da guarda, que nós sejamos receptivos às Tuas inspirações, que o Mestre Jesus seja o nosso exemplo, que nós possamos começar em casa a ser pacientes, a ser compreensivos, a perdoar, que o nosso lar seja ambiente sagrado de luz e paz, que nós possamos também irradiar toda essa luz, essa compreensão, essa paz a todo nosso semelhante. Que assim seja. Graças a Deus. Quem estiver agendado para o passe de tratamento pode se dirigir à sala ao lado, número 4, e os demais podem permanecer aqui no salão que vão receber o passe. Vamos agradecer por todos esses ensinamentos, essa liçãozinha de casa que a gente vai levar e tentar aplicá-la no nosso dia a dia, nos familiares, nos nossos amigos de trabalho, enfim, com nossos vizinhos. Tentar plantar essa sementinha, né? Para que ela brote cada vez mais, principalmente no coração de quem a gente está perto. Que possamos entrar em nossos lares com uma energia positiva, com muito amor, com muito carinho, com muita paciência, que é o nosso exercício maior. Mas que possamos passar positividade, pensamentos bons, espalhar para todo lado que a gente estiver. Deixar um pouco de lado essas más notícias, pensar que em comando de tudo está Jesus, Deus, o maior de todos. É Ele que está no nosso comando. E é a Ele que devemos direcionar as nossas súplicas, as nossas dúvidas, as nossas pedrinhas no sapato. É com Ele que temos que contar e aplicar no nosso dia a dia muitas orações, que eu acho que é um momento que
Precisamos de muitas orações, né? Que o nosso coração se encha de amor, de esperança, de alegria. Vamos à nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, ó Pai, que assim seja. Uma boa semana para todos. Vão com Deus.